Fala, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos ao meu canal e o tema de hoje é juízo investigativo. Mas antes, não se esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem. Beleza? Irmãos, o tema do juízo investigativo, ele é muito debatido na internet. Os nossos acusadores, eles gostam de falar que é uma tremenda de uma heresia. Só que o juízo investigativo, meus irmãos, ele é uma doutrina 100% bíblica, tá? De uma forma que bem resumida, eu vou explicar para os irmãos aqui, beleza? Bom, ele é dividido o juízo, ele é dividido em três partes, três fases, né? Juízo investigativo ou pré-advento, que acontece antes da volta de Jesus, está acontecendo agora. Lá em Daniel 8,14, lá fala que até a 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Após o final dessa profecia, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus saiu do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial. E se iniciou ali o juízo investigativo, que começou pelos mortos, em que em algum momento esse juízo passará para os vivos, tá bom? O juízo de confirmação ou o juízo milenar, ele acontece durante o milênio, que é quando os santos terão acesso aos registros dos ímpios, para confirmar a justiça de Deus na salvação e na condenação. O juízo executivo, ele acontece após o milênio, que é quando Satanás e seus anjos, mais os ímpios, serão totalmente destruídos. Atos capítulo 17, 31 é um texto muito interessante, ó. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Nós entendemos que esse dia foi ali no dia 22 de outubro de 1844, e se iniciaria esse juízo, tá? Daniel capítulo 7, os versos 9 e 10, continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como uma pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Interessante, meus irmãos, que Daniel viu essa cena de juízo e ele viu também o quê? Que se abriram os livros. Vejam bem, os livros estão no plural. Agora, que livros são esses, meus irmãos? A gente vai ver daqui a pouco. Agora, um texto do Espírito de Profecia, O Grande Conflito, página 480. Os livros de registro no céu, nos quais estão relatados os nomes e ações dos homens, devem determinar a decisão do juízo. Mais uma vez aqui, o Espírito de Profecia, a serva do Senhor, fala de livros de registro no céu. Mais uma vez aqui, no plural. Lá em Mateus 16, capítulo 16, verso 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Guardem bem isso aqui, meus irmãos. Eclesiastes capítulo 12, os versos 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, a suma é:
Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até que estão escondidas, quer que sejam boas, quer que sejam más. Então, nós seremos julgados pelas obras. E meus irmãos, e tudo vai vir à tona, meus irmãos. Tudo o quê? Todas aquelas obras que estão escondidas, quer sejam boas, quer que sejam más. Não tem como a gente esconder as coisas de Deus, meus irmãos. A gente consegue esconder ali do ancião, do diácono, do pastor, mas de Deus ninguém esconde nada, tá? Lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, olha como a justiça de Deus, meus irmãos, ela é perfeita. Vai começar pela casa de Deus, aqueles que professam ser cristãos, né? Bom, Malaquias capítulo 3, verso 16. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, esse aqui é um dos livros, o livro memorial. O que é que o que é que está escrito nesse livro, meus irmãos? Mais um texto do Espírito de Profecia, O Grande Conflito, página 481. Suas palavras de fé, seus atos de amor, acharam-se registrados no céu, no livro memorial de Deus. Toda ação de justiça se acha imortalizada ali. Toda tentação resistida, todo mal vencido, toda palavra de eterna compaixão que se proferir, achavam-se fielmente historiados. E todo ato de sacrifício, todo sofrimento e tristeza suportado por amor de Cristo encontram-se registrados. Então, esse livro das memórias é registrado o quê? Todas as nossas boas ações e todo aquele sofrimento que você passou por amor a Cristo. Lá em Isaías capítulo 65, os versos 6 e 7. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades, e juntamente das nossas iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos mediarei totalmente a paga devido às suas obras antigas. Meus irmãos, aqui é mais um livro, aqui é o livro dos pecados. Há também um relatório dos pecados dos homens. Os propósitos e intuitos secretos aparecem no infalível registro, pois Deus trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, nesse livro está registrado o quê? Todos os nossos pecados ficam registrados nesse livro. Apocalipse capítulo 20, verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, mais uma vez os livros no plural. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, a gente sabe que quando a gente é batizado, o nosso nome ele é escrito no livro da vida, tá? Mais um texto do Espírito de Profecia, O Grande Conflito, página 660. Então é determinada a parte que os ímpios devem sofrer, segundo suas obras, e registrada em frente ao seu nome no livro da
morte. Olha aqui, meus irmãos. Se tem um livro da vida, tem um livro da morte. Mais um texto do Espírito de Profecia, lá no Serviço Cristão, página 33. Muitos têm a aparência de piedade. Seus nomes estão nos registros da igreja, mas tem um registro manchado no céu. O anjo relator escreveu fielmente suas ações, cada ato egoísta, toda palavra inconveniente, todo dever não cumprido e todo pecado secreto, com toda engenhosa dissimulação, são fielmente registrados, fielmente anotados no livro de registro, mantido pelo anjo relator. Meus irmãos, tudo é anotado nos livros, tá? Interessante que aqui a serva do Senhor fala que muitos têm aparência de piedade. Seus nomes estão registrados na igreja, que é quando você é membro da igreja, seu nome está lá, na igreja onde você congrega. Mas tem um registro manchado no céu. Olha que coisa, meus irmãos. É muito sério isso. Agora, meus irmãos, vamos lá. O último texto aqui, Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Irmãos, vamos lá. Vamos pegar um exemplo bíblico aqui. Davi, vamos pegar Davi. Davi, a gente sabe a história de Davi. Davi, ali, ele cometeu ali várias sucessões ali de pecados ali. Quando ele colocou Urias na linha de frente da guerra ali, né, para poder ficar com Betseba, né? Então ali, Davi, ele quebrou todos os mandamentos. Davi, ele matou, ele adulterou, ele cobiçou, enfim. Ele quebrou todos os mandamentos de Deus. Só que Davi, a Bíblia fala que ele é segundo o coração de Deus. Aí você me pergunta, mas como que um homem que matou, adulterou, é segundo o coração de Deus? É porque Davi, meus irmãos, ele se arrependeu. Se você for lá no Salmo 51, ali está toda a lamentação de Davi ali. Ou seja, teve um arrependimento genuíno, entendeu? Porque, meus irmãos, vejam bem, olha o texto aqui, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Porque, meus irmãos, nós somos pecadores, somos. Isso é fato. Só que vejam bem, Deus ele não perdoa os nossos pecados? Perdoa. Se você pedir perdão pelos seus atos, ali, seja ele por atos, omissões ou pensamentos, Deus ele perdoa os seus pecados. Só que tem que ter um arrependimento, meus irmãos. Porque tem pessoas que às vezes ele confessa os seus pecados, mas não há um arrependimento ali. Ele continua na prática. Então tá aqui, ó, arrependei-vos e convertei-vos. Porque você tem que confessar os seus pecados, você tem que, lógico, tem que se arrepender, confessar e você não praticar mais. Entendeu? Você tem que abandonar, porque se você continuar praticando o pecado, vai virar um pecado acariciado. Aí o que acontece? Esses pecados que não há um arrependimento, eles continuam registrados no livro dos pecados. E automaticamente, se não houver um arrependimento mesmo genuíno ali da pessoa, porque Deus ele nos conhece, ele sonda nossos corações. Automaticamente, aqueles pecados que não foram abandonados, não houve arrependimento, vai para o livro da morte. Ali, meus irmãos, você está totalmente perdido. Então, o negócio é muito sério, meus irmãos. Muito sério. A gente tem que se atentar a isso daí. Tá bom? Irmãos, que nós possamos estar firmes e fortes nos caminhos do Senhor. A gente sabe que o processo de salvação, meus irmãos, ele também são em 3 fases. Justificação, que é quando você é batizado ali, a justiça de Cristo é imputada em você, tá? Porque nós sabemos que a nossa justiça é trapo de imundícia, né? A segunda fase ali é a santificação. Nós precisamos desenvolver a mente e o caráter de Jesus.
na nossa santificação. E, meus irmãos, é um processo que requer muito, sabe, a gente precisa lutar contra o nosso eu, as nossas vontades, a vontade da carne. Então, precisamos pedir a todo dia para que o nosso Senhor Jesus nos molde, nos mude, porque a gente por si só, meus irmãos, a gente não consegue. A gente tem que pedir para Deus: "Deus, Senhor, me ajuda, meu Pai, eu não consigo. Eu sozinho, Pai, eu não consigo, me ajuda a abandonar e a vencer esses pecados". Aí sim, aí o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo vai ajudar você e você vai vencer, o poder do pecado na sua vida, tá. E a última fase é a glorificação, né, que é ali que é na volta de Cristo. Então, são esses 3 passos aí. E como é que a gente vai conseguir, meus irmãos, vencer o pecado? Tendo comunhão com Deus, plena comunhão com Deus. Jejum, oração, leitura da Bíblia, enfim, é isso, tá bom? Irmãos, Deus abençoe grandemente a todos. Até a próxima. Tchau.